Perfeito. Já consegue ver? Sim, perfeito. Ok. Então, essa primeira apresentação, eu apresento o projeto, né? Já falei o nome, nós usamos a sigla REAL-PTL, que é para simplificar a menção do nome do projeto. Esse projeto existe desde 2014, né? E finaliza nesse ano, 2017, e ele inclui como etapas de desenvolvimento a pesquisa de alguns recursos educacionais que já existem, que já existiam antes do projeto, e uma segunda etapa que é a criação de um ambiente que pudesse acolher esses recursos educacionais e disponibilizar para toda a comunidade de uma forma livre, e a criação pelos próprios membros do projeto e também o compartilhamento de outras pessoas, de recursos de outras pessoas também que gostariam de participar do projeto, né? Então, ele é um espaço aberto a toda a comunidade que queira disponibilizar recursos que possam contribuir com a leitura e a produção de textos nas licenciaturas. O foco dos recursos educacionais são os multiletramentos, né? Então, trabalhar com a questão do visual, a linguagem verbal, né? Vídeo, né? As linguagens mistas, e especialmente o letramento acadêmico, porque o nosso público-alvo são os alunos do curso superior das universidades. Então, todos os recursos preparados e elaborados têm em vista os alunos, principalmente os que entram na universidade, no início da universidade, têm muitas dificuldades de leitura e de escrita, né? Inicialmente, o projeto só era em português, mas depois nós tivemos mais colaboradores, né? A Elaine é uma que está aqui com a gente hoje, que é do espanhol, e tem a Joyce também, que é colaboradora do inglês, né? Então, a equipe, já falei um pouco, né? Ela é interinstitucional, porque ela é de várias universidades, e nossos pontos de apoio, né? Quais são as nossas referências? Então, nós partimos da definição de recursos educacionais abertos, né? Que é essa sigla REA, que nasceu desde 2002 pela Unesco, e a proposta é, basicamente, né, compartilhar, criar recursos educacionais livres, né? Podem ter diferentes formatos, livros, vídeos, aplicativos multimídia, podcast e outros formatos, né? E eles precisam ser compartilhados abertamente, né, de forma livre, sem a necessidade de pagar direitos autorais ou taxas de licença, né? Basta a menção, a atribuição da autoria. Essa é a definição padrão que nós temos de recursos educacionais, que está nos documentos da Unesco. Uma publicação que nós temos aqui mesmo no Brasil, de Santos, então esclarece para a gente que outros recursos que não tenham a licença aberta, que não estejam disponíveis gratuitamente, não podem ser chamados recursos educacionais abertos. Eles são recursos educacionais, mas não necessariamente abertos. Para ser aberto, tem que estar clara a licença, que essa licença seja aberta, né? Então, nós temos como referências esse conceito, e um autor chamado Willey, em 2015, define também alguns critérios para que esses recursos sejam considerados abertos. Aí nós temos 5 R's, né, que vão definir se esses recursos são abertos ou não. Reter, né, a possibilidade de você fazer, possuir, controlar as cópias. Reusar, né, liberdade de usar o original em distintos contextos. Revisar, né, para poder adaptar, ajustar, modificar, alterar o conteúdo. Recombinar ou remixar, que é um conceito também muito importante para a gente, que é a liberdade de combinar o conteúdo original ou revisado com outro conteúdo aberto para criar algo novo. E redistribuir, né, a possibilidade de compartilhar as cópias desse conteúdo original criado. Então, nós tentamos seguir esses 5 R's dentro do nosso projeto, e na criação desses recursos educacionais. Então, quais que são os nossos antecedentes? Essa é uma pergunta do nosso padrão de artigo escrito, né? E nós respondemos da seguinte forma, né? Os nossos antecedentes são as filosofias da cultura livre e da cultura do remix,
Na cultura livre, a gente tem essa proposta de compartilhar livremente, que é oposição à cultura proprietária, à cultura do copyright, né? Então, essa filosofia tem muito a ver com as restrições, essa escolha da filosofia tem a ver com as restrições da universidade, que, em geral, os alunos da universidade fazem muita cópia de material, incentivando muita pirataria, né? Então, a cópia sem autorização do autor. E com a criação dos recursos educacionais abertos, nós não temos esse tipo de problema, porque como os recursos são justamente criados para serem compartilhados, a ideia é justamente a difusão, né, e sem essa preocupação com os direitos autorais. Então, essa é uma das filosofias que nós adotamos, e a do remix, que é essa possibilidade de compartilhar, de alterar o documento. Então, quem define isso para a gente é o Lesse, numa publicação chamada Cultura Livre, e ele fala que a nossa tendência da sociedade é se inserir nessa cultura do remix, a possibilidade de compartilhamento, né, e sem ferir os direitos autorais, porque a dúvida era sempre se... muitas pessoas perguntam se com a cultura do remix e a cultura livre não vai ter mais o respeito à autoria, e é justamente o contrário, é o respeito à autoria que está em jogo, né? A ideia é só o compartilhamento e a menção da autoria, que está sempre muito clara nessas duas filosofias. O conceito de REA, que nós já citamos, né, um dos nossos referenciais, tem um projeto também, rea.br, desde 2008, que vem também sendo um espaço bem aberto para compartilhamento de diferentes recursos educacionais produzidos aqui no Brasil, e o contexto das restrições que eu acabei de mencionar, das universidades, para a cópia de materiais, e o Grupo Texto Livre, que é um projeto que nós do qual nós já participamos há bastante tempo, e que também tem a proposta do compartilhamento livre, do software livre, da cultura livre, né? Então, esse é um dos nossos pontos de apoio para a criação do projeto e para o desenvolvimento deles. Então, nós seguimos tudo isso, são como premissas para nós que estamos envolvidos nesse projeto. As filosofias que eu acabei de mencionar, né, a cultura livre e a cultura do remix, e o que eu já ressaltei, que não são essas culturas uma forma de abrir mão dos direitos autorais, na verdade, trata-se de impulsionar a inovação e mesmo resgatar a valorização da autoria. Então, de forma alguma, a gente está desconstruindo ou, né, negando a valorização da autoria, justamente o contrário, né? A inovação sem perder de vista a noção de autoria. Uma das licenças, as possibilidades de a gente construir recursos educacionais é através da licença Creative Commons, né? E no Real PTL, que é nosso projeto, nós adotamos a atribuição CC BY, porque é a mais aberta que existe, e nós acreditamos que a universidade pública, né, aberta, ela deve adotar esse tipo de licença, porque basta a atribuição da autoria para poder compartilhar livremente esses materiais. Então, ela permite ampla difusão, reconstrução, remix e compartilhamento também, adaptação, enfim. Então, essa é a nossa licença adotada. O que nós fizemos e como nós fizemos, né? Primeiro foi a criação de um espaço, um ambiente, pela plataforma WordPress, que também é livre, e esse ambiente foi instalado em 2015 pelo Danilo, que é da nossa equipe, e desde então nós temos tentado alimentar esse ambiente com os recursos educacionais, né? Nos pareceu um ambiente mais fácil, de fácil instalação, muito de fácil uso para mesmo quem não domina muitas tecnologias. Ele também tem uma vasta documentação sobre ele, sobre os plugins, tem muita disponibilidade de plugins, então, para nós foi muito interessante essa escolha do WordPress para abrigar nosso projeto. Cada recurso, né, ele recebe o nome do autor, né, nós disponibilizamos o recurso, ele recebe o nome do autor, também ele é compartilhado em formato aberto,
né, ODP ou ODT, que são padrões abertos que nós temos. Incentivamos, né, a adaptação do recurso e o compartilhamento pelas pessoas que utilizaram e que possam contribuir com outras também que, né, com as próprias pessoas do projeto ou com outras também que venham a utilizar o recurso, e mencionamos claramente a licença, que seja aberta, né, e que é essa que nós adotamos. Além disso, nós adicionamos um espaço de interação, que é os comentários, pelo qual as pessoas podem compartilhar os recursos adaptados, pedir informações, propor sugestões de alteração, e é um espaço criado principalmente de acordo com a primeira etapa do projeto, que foi a pesquisa de recursos educacionais existentes. Nós percebemos que os poucos recursos educacionais existentes para o nível do ensino superior, eles não têm esse espaço de interação, né, da possibilidade de quem usa de comentar, questionar, né, e mesmo sugerir outros recursos através dos comentários. Então, foi uma implementação de acordo com a primeira etapa do projeto, que nós achamos importantíssima esse espaço de interação, de compartilhamento. Criamos também um espaço no Facebook, porque é uma rede social muito utilizada, nós precisamos ocupar esses espaços em que as pessoas geralmente se encontram, né? Então, nós criamos uma página no Facebook, através da qual nós compartilhamos o link, periodicamente a Elaine tem divulgado os nossos recursos lá, e as pessoas também podem comentar, podem compartilhar através desse espaço aí. Ele é aberto a toda a comunidade, o projeto, então nós temos um link dentro do ambiente chamado Compartilhe, através do qual as pessoas podem enviar os recursos, então tem um espaço embaixo, logo abaixo, em que as pessoas podem enviar arquivos em formato ODT, PDF, JPEG, TXT, né, e outros formatos. Nós damos sempre ênfase aos formatos abertos. Então, todo mundo, mesmo aí do México, outras pessoas que estejam participando e tenham interesse, podem enviar os materiais e a gente compartilha nesse ambiente criado no WordPress. E como eu falei, né, o WordPress tem muitos plugins que a gente utiliza, são plugins abertos, gratuitos, e nós temos feito pesquisas para identificar quais os plugins têm mais a ver com nossos projetos, para a criação de atividades didáticas, para quiz e outros tipos de recursos aí. Alguns exemplos vocês podem ver nessa página. A gente tem o formulário de contato que nós utilizamos, o formulário para comentários, né, a forma de você curtir ou não curtir algum recurso, porque é a forma do próprio usuário do site avaliar cada recurso. A equipe não avalia se ele é bom ou não, né, são os próprios usuários que podem fazer essa avaliação. Temos um plugin também para os podcasts, também que nós temos alguns publicados, possibilidade de compartilhamento através de links, né? Essa é a criação de quiz, nós já falamos um pouquinho. A tabela que nós temos criado para compartilhar recursos que são externos, né? Mas que também obedecem a toda a questão da liberdade e também dentro dos temas contemplados dentro do recurso, o wiki, para incorporar o wiki dentro do site, estatísticas, né, esse plugin também cria estatísticas para nós acompanharmos o uso do recurso no site, observar quais têm mais uso, quais têm, né, que tipo de interação é melhor para as pessoas que estão usando o site. Um plugin também para facilitar a adaptação do template aos smartphones, questão e resposta, que é uma possibilidade também do site, no modelo do Yahoo Respostas, que as pessoas podem fazer perguntas e outras podem responder. Outro plugin de quiz, e
Esses são alguns exemplos, então, de plugins que nós temos utilizado. Inclusive, se alguém conhecer algum plugin que seja interessante para essa proposta do projeto, nós também temos interesse em conhecer outros plugins também. As nossas referências são os multiletramentos, né, que veio proposta pelo grupo de Nova Londres, com a ideia de que deve-se valorizar a multiplicidade das culturas, das linguagens, da multissemiose e das mídias. Então, nós temos tentado apresentar recursos que valorizem e respeitem a diversidade cultural, né, a variação linguística, a multissemiose, né, os diferentes formatos diferentes linguagens que um recurso pode ter, e as mídias também, que são de acordo com o nosso contexto aí. O letramento acadêmico, que eu já falei com vocês, por causa desse público, especificamente, né, o domínio de alguns gêneros, como resenha, resumo, artigo científico, projetos, seminários. Então, são esses os nossos gêneros prioritários, para a gente atender à questão do letramento acadêmico. A semiótica francesa é uma teoria que nós utilizamos na primeira fase do projeto para analisar os recursos já existentes e identificar recorrências, né, usos contínuos de algumas estratégias, perceber as vantagens e as desvantagens para melhorar quando na etapa seguinte, que é a de criação dos recursos educacionais. O que nós obtivemos? Que nós apresentamos alguns exemplos de recursos educacionais produzidos, há muitos outros no ambiente, que nós vamos compartilhar o link daqui a pouco com vocês, então é só mesmo para exemplificar. Aqui nós temos um recurso educacional em inglês, que é uma das línguas que nós abrigamos no recurso, no site, né? E esse recurso especificamente, ele foi construído com a proposta de apresentar para os alunos formas de trabalhar e entender a mídia impressa, né? Então, aí vem trazendo quais são os vocabulários típicos da língua inglesa, né, formas de construir a mídia impressa, então, um recurso para facilitar a inserção na língua inglesa, né. Aí tem outras partes que a gente pode acompanhar aí, nesse caso, são utilizados os slides, né, que em espanhol vocês chamam de diapositiva, e então, que é um recurso muito utilizado, porque facilita as pessoas não só utilizarem no site, mas também apresentarem numa aula, né, fazerem o download dos slides para utilização em outros ambientes também. Aqui tem uma outra parte, um outro slide, em que são compartilhados aí vocabulários em língua inglesa, tá? Outras partes aqui, e no final vocês podem ver que no último slide da diapositiva, a gente sempre compartilha o nome do autor, né, a licença, né, que é uma forma da gente tornar o recurso aberto, de fato, né. Esse é um exemplo em espanhol, que a Elaine criou. Não sei se a Elaine está com voz aí. Quer explicar, Elaine? Olá, Dani. Você quer que eu fale em português ou você está me ouvindo? Fica à vontade, da forma como você quiser. Agora está me ouvindo? Tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. Tá. Então, essa atividade foi produzida para trabalharmos na produção de texto por meio das multimodalidades, de los géneros textuales. Y nosotros trabajamos ahí una publicidad en que los alumnos pudieron entender los tipos lingüísticos
pasar al puerto de esquina. Daniel Belín, ¿tú entiendes, tienes buen audio de tu compañera Elaine? Ok, querem que eu apresente? Tá ruim o áudio? Sí, es que el audio es muy bajo, se escucha muy poco, no sé si... Estaba escuchando algo y trataba como de entender, pero no sé si es un micrófono el que no funciona muy bien. Entonces medio escuché que un susurro, se escucha como un susurro, pero no entiendo bien lo que dice Elaine. Entonces no sé si... Posso continuar apresentando, então? Ok? Posso continuar, Elaine? Se você quiser que eu fale alguma coisa especificamente, você pode me mandar para o chat que eu falo aqui, tá bom? Ok. Então, continuando a apresentação, o que a Elaine falou um pouco com a gente é que ela tentou trabalhar as multimodalidades, pelo compartilhamento de um vídeo do McDonald's, que trabalha a questão cultural, muito comum, né, que é a cultura mexicana, com as novelas, que traz um pouco do portunhol. Então, é uma propaganda do Brasil, que traz uma brincadeira com o uso da cultura mexicana e do uso que o Brasil faz da cultura mexicana com as novelas, né, com o portunhol nosso, enfim, então uma brincadeira para levar os alunos que trabalham com língua espanhola a refletir sobre o uso do portunhol, o uso do espanhol, o uso da publicidade, o uso da multimodalidade dentro do ensino de espanhol. No final, há uma reflexão e também uma proposta em que a Elaine propõe, então, que os alunos criem, né, um recurso para apresentar um pouco dessa crítica aí. Ao final aqui, agora é sua vez de produzir a telenovela com base nas figuras abaixo. Então, ela coloca algumas imagens para as pessoas criarem uma telenovela a partir das figuras, né? Então, as pessoas têm a liberdade de criar uma sequência narrativa que faça a utilização, então, das figuras. E ela define também o texto multimodal para facilitar a apreensão também desse conceito, além da prática da língua espanhola. Por fim, nós temos, então, um exemplo de recurso educacional em língua portuguesa, que foi um jogo criado pensando nas dúvidas que geralmente os estudantes têm, como fazer citação, como seguir regras acadêmicas, como a questão do plágio, né? Então, foi um recurso criado pensando nesse contexto dos alunos que geralmente têm muita dúvida. Então, ele tem um tabuleiro, tem as cartelas de resposta, né, e tem algumas perguntas, todos são links, pelo que as pessoas podem baixar o arquivo, imprimir, esse é um jogo, na verdade, impresso, né, então, as pessoas podem imprimir e realizar a atividade, tem as orientações para o jogo também, né, aí algumas das perguntas, né, por exemplo, o uso de APUD, né, nas normas acadêmicas, tem a resposta também. Então, é uma forma de, pela brincadeira, pelo lúdico, refletir sobre algumas questões da língua portuguesa. E também das normas acadêmicas, né? Então, aqui chego nas considerações finais, a gente traz aqui algumas pontuações em relação ao projeto. A primeira fase, então, nós tentamos aproveitar os pontos positivos dos recursos que nós encontramos, principalmente a questão da resolução de problemas. Então, nós tentamos criar recursos baseados no desafio que o aluno possa ter para resolver o problema, como, por exemplo, o quiz, né? Apresentamos também as questões mais atuais, né,
que também há no recurso do site para tratamento das dificuldades formais recorrentes, como dúvidas de gramática. Então, nós não fugimos também das dúvidas de gramática que são comuns na leitura e escrita de texto. Não adotamos a postura de selecionar recursos enviados ao site, já que eles podem contribuir a diferentes necessidades de aprendizagem, né? As ferramentas de avaliação no site permitem que os próprios usuários avaliem os recursos educacionais através do like e do compartilhar. Alguns desafios que nós temos é encontrar espaços, tempos, né, para o uso dos RES. Será que são ambientes formais, de sala de aula, ou será que são os formais fora da sala de aula, em que o aluno utiliza o tempo de casa para estudar? Então, quais são esses ambientes? Identificar os espaços para nós podermos criar recursos mais adequados, né? Um desafio também é divulgar o site para os professores, principalmente os professores de universidades, para que eles compartilhem, utilizem também, enviem recursos educacionais para o ambiente, identificar, né, a efetiva contribuição dos recursos, que eles são de fato utilizados pela comunidade, criar mais recursos em formatos de games, né, nos apropriar de estratégias de gamificação, porque isso aproxima um pouco mais dos alunos dos cursos superiores. Identificar potencialidades do WordPress e dos seus plugins, né, para que a gente possa também utilizar de forma mais apropriada todos os recursos e identificar potencialidades deles, né. E aqui tem algumas das nossas referências que foram citadas tanto nos slides quanto no artigo que nós enviamos. Aqui tem o contato do nosso projeto, o realptl2016@gmail.com, caso alguém tenha alguma dúvida. E a nossa licença desse slide especificamente, né? Não sei se ficou claro, mas o nosso site é esse, tem o link aqui embaixo, ó, http://realptl.portugueslivre.org /realptl, né? Esse é o nosso ambiente que as pessoas podem compartilhar, podem acessar para identificar algum uso que possa ser feito. E, com isso, eu concluo, então, essa apresentação e volto aqui se alguém tiver alguma dúvida, podemos eu e a Elaine tentarmos responder. Daniel, agradeço. Ya, bueno, tenemos por ahí algunas preguntas, son pocas, en realidad. Comentan, ¿en qué consistió la instrucción de mercadotecnia que tuvieron con respecto a los recursos que ustedes desarrollaron? Me parece que inclusive la puso en el IRC tanto en español como en portugués, puesto que hay una fase en la que ustedes desarrollaron una parte mercadotecnica para dar a conocer, me parece, los recursos que ustedes desarrollaron, ¿cierto? Eu vi aqui a pergunta do Arthur. Posso olhar aqui no IRC do Edusol as dúvidas? Sí, lo pongo acá en el... Ok. O Arthur perguntou se utilizou o Facebook para integrar a comunidade ou se utilizaram plugins do WordPress para imitar as interações do Facebook, ou se incorporaram os plugins do Facebook no WordPress. Na verdade, é uma mistura, porque alguns plugins, eles são utilizados para que as pessoas compartilhem os recursos do site, né? Mas o Facebook utiliza algumas estratégias que nós utilizamos também, com a possibilidade de comentário, né, de curtir também a publicação. Então, é uma mistura, porque nisso a gente pensa que a ideia é favorecer a interação e que as pessoas identifiquem alguns hábitos que são próprios das redes sociais também, né? É uma forma de interação, de compartilhar mesmo essas ideias aí. No, muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta, ¿cierto? La de Gama. Bueno, de hecho la puso ya en portugués. La última, la voy a copiar aquí si quieres.
Pergunta para a Elaine. ¿Es posible hablar sobre comunidades Você- abiertas en ambientes exclusivos y como Facebook, por ejemplo? A Elaine consegue responder? Não, acho que não, né? Sí, un poquito antes de la de... Tá difícil o áudio dela, né? Vamos a ponerla aquí. Vou responder a pergunta do Gama. Como é possível falar sobre comunidades abertas em ambientes intrusivos e fechados como o Facebook? Concordo inteiramente com a sua crítica, Gama, e inclusive eu acho que em muitos pontos o Facebook fere mesmo a ideologia, a filosofia dos recursos educacionais abertos. Mas nós também não podemos nos fechar e tapar os olhos para essa rede que está sem constante uso pelas pessoas, né? Então, se é um ambiente que as pessoas estão utilizando, acho que é um espaço também que nós devemos ocupar e preencher com a filosofia da cultura livre. Se é o espaço que todo mundo utiliza, vamos utilizá-la em favor da filosofia do software livre e da cultura livre, mesmo que o próprio ambiente não seja condizente com as nossas perspectivas, né, com a nossa filosofia também. Não sei se eu respondi, mas a ideia é essa. Y también tenemos una duda por aquí, cuando una vez que terminan esta fase de desarrollo, ¿en dónde terminan los productos de los participantes? O sea, ¿los van recopilando, los van publicando en algún portal? ¿Los van recopilando y luego los mandan a internet, a algún sitio? ¿En dónde terminan todos estos recursos del seminario que ustedes van desarrollando? O seminário. Alguma pergunta que eu não respondi? Eu respondi todas as perguntas. Sí, está leyendo el IRC. Ah, sí, está revisando el IRC, claro. Bueno, vamos a nada más poner la última para que ya demos paso también a la siguiente ponencia, pero decía que en donde terminan los recursos creados por los asistentes al seminario. Não entendi essa pergunta, José. Pode responder? Pode repetir? Son publicados... bueno, del seminario, de los estudiantes, de los asistentes del seminario que ustedes tienen, me imagino que las actividades corresponden con la creación de algún tipo de producto derivado de este seminario. ¿Qué es lo que pasa con esos productos? Con las entregas del seminario, si ellos tienen que desarrollar otros recursos, pasa con estos productos y dónde terminan los productos que desarrollan en el seminario de lenguas. Sim, a ideia a partir dos próprios recursos construídos para seminários e outras atividades em aula. Por exemplo, eu sou professora da universidade. Os recursos que eu produzo para os meus alunos, eu compartilho no próprio ambiente também. Então, não são criados ideologicamente, né, recursos que eu penso que podem ser úteis, mas são recursos que eu mesma utilizo em minhas aulas. Essa é a ideia, a dúvida. Mas os recursos são criados dentro de contextos reais de prática, de leitura e escrita de texto. Ok. Pues muchas gracias a Daniel Belín por la ponencia y también gracias a Elaine, no solo por la asistencia también en este Edusol, sino porque me dice Alejandro que colaboraste con nosotros en la traducción también de la página principal de Edusol. Entonces nosotros te estamos muy agradecidos por tu colaboración. Ojalá estén con nosotros el resto de la tarde y si hay otros edusores pues también, y que nos sigan apoyando, por supuesto, con esto de la traducción al portugués. Así que muchas gracias a las dos, de parte de Alejandro también y de parte mía también, de José Manuel. Les agradecemos su presencia y también, por supuesto, las invitamos a quedarse.
Vamos a subir también sus presentaciones y la memoria de esta presentación y el video, así que a partir del jueves van a poder consultarla en línea también, y por supuesto el video, ¿no? Ambas cosas. Gracias, Daniel Belín. Gracias, Elaine. No te pudimos escuchar mucho, pero te leímos aquí en el IRC. Que muchas gracias a las dos. Agradeço muito, peço desculpas por apresentar em português, que espanhol seria bem mais fácil, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês através das tecnologias. No, está muy bien, entendimos, me parece que en lo general entendimos lo importante, ¿vale? Exatamente. Bueno,